Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um devocional. Se você não viu os outros devocionais, vai lá ver porque tá uma bênção de Deus. Deus tem falado muito aos nossos corações. Antes de começar, a compartilhar, queria pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no nosse canal e comentasse se Deus falar alguma coisa no seu coração, deixasse aqui nos comentários que vai ser bênção. Hoje eu queria falar com vocês, compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado comigo, que está lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 13, que diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E queria atentar a segunda parte do versículo 14, que diz assim: Pois o reino de Deus dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, as crianças. Então o reino dos céus pertence àqueles que possuem características que são semelhantes às crianças. Então, no devocional de hoje, eu queria falar a respeito de 7 características de uma criança. E a primeira característica que eu queria compartilhar com vocês é transparência. A criança, ela é transparente, sabe, diante de todas as coisas. A criança, independente do lugar que ela tá, independente de tudo, a criança sempre vai ser ela mesma. Independente do tipo de pessoa que tá na frente dela, que tá olhando, câmera, independente de qualquer coisa, de qualquer posição, a criança sempre vai ser ela mesma. E será que nós somos assim, transparentes? Será que, ou muitas vezes nós assumimos personalidades que não são nossas, identidades que não são nossas? Será que nós somos transparentes com as pessoas ao nosso redor? Será que fingimos ser aquilo que nós não somos? A criança, ela não é assim. A criança não finge ser aquilo que ela não é. A criança simplesmente é. Isso é o mais incrível na transparência, sabe? A criança não tem vergonha de ser aquilo que ela é. Ela sempre é transparente. Amém? A segunda característica é ser verdadeira. A criança é verdadeira. A criança, sempre quando ela passa por alguma circunstância, algum problema, sempre está explícito. Quando a criança às vezes está triste ou às vezes está acontecendo alguma coisa, você vê na cara da criança que, cara, ela tá passando alguma coisa. E sempre quando você pergunta alguma coisa, a criança, ela sempre fala a verdade, sabe? A criança, é natural da criança ser verdadeira. E nós, né? Será que as pessoas, nós somos confiáveis, assim como uma criança, sabe? Será que as pessoas podem confiar em nós? Será que nós somos verdadeiros? Será que nós sempre falamos a verdade? Quantas vezes nós mentimos, né? O triste de hoje é que a mentira se tornou algo tão normal no nosso dia a dia, sendo que não deveria ser algo normal. E a criança, essa característica de sempre ser verdadeira a respeito daquilo que ela sente, a respeito daquilo que ela é, essa é uma característica crucial de uma criança, que nós devemos aprender a ser. A terceira característica de uma criança é dependência. Uma criança é totalmente dependente do pai. Antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão que ela vai tomar, ela sempre chega pro pai e pergunta: pai, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Por quê? Porque ela reconhece a autoridade que o pai tem sobre a vida dela. E sempre, quando ela sempre passa por algum problema ou alguma circunstância que acontece, ela sempre corre para quem? Para os pais. Porque ela reconhece a dependência. Ela reconhece esse lugar de segurança. Ela reconhece que o que ela precisa, que esse local de segurança, ela sempre vai encontrar nos pais. Então ela é totalmente dependente dos pais, né? E quantas vezes nós não somos assim, né? Muitas vezes queremos
ser independentes, queremos tomar decisões, se for é isso aí mesmo, Deus, e sabe? E será que isso é o certo, né? Será que nós somos dependentes de Deus? Sabe, a dependência de Deus é você, na verdade, é você reconhecer que você precisa dele, sabe? Que você precisa dele para tudo. E uma criança é dependente, né? Muito interessante. A quarta característica é obediência, temor. Uma criança, ela é obediente. Por quê? Porque ela tem um temor. Tipo assim, quando a criança tá sozinha, por mais que ninguém esteja orando não, olhando, ela vê algo errado assim, ela fala, nossa, por mais que o pai não esteja vendo, ela olha para aquilo e fala, não, cara, porque eu não vou fazer isso, porque meu pai não gosta que eu tome essa atitude. Então, a criança, ela tem esse temor, sabe? Ela tem essa reverência, porque ela, ela tem temor mesmo, né? Ela é obediente. Sempre quando o pai fala para ela fazer alguma coisa, a criança faz, porque ela reconhece essa autoridade e esse temor. Por mais que o pai não esteja vendo. Em nós, com o nosso Deus. Quantas vezes fazemos aquilo que Deus não aprova, mesmo sabendo que Ele está olhando para nós? Mesmo sabendo que os olhos do Senhor estão sobre nossa vida e mesmo assim fazemos aquilo que é errado. Quantas vezes o pecado bate na nossa porta e o Espírito Santo está lá falando com você para não fazer, falando corre, e mesmo assim a gente desobedece. Então, a criança tem esse temor, sabe? A criança não quer desagradar o coração dos pais. Outra característica da criança é que ela tem um coração puro. Que interessante isso, pureza de coração. A criança, essa pureza, quando ela vai pro pai, em direção ao pai, ela não vai com segundas intenções, né? Quando ela tá próxima, ela quer ficar perto, é porque ela ama ele de verdade. E ela não tem essas segundas intenções. Quantas vezes nós buscamos a Deus, oramos, jejuamos e tal, porque tem às vezes algo que a gente quer e quando a gente consegue aquela coisa, a gente simplesmente esquece de Deus, sabe? Porque a gente alcançou o nosso objetivo. A criança não é assim. Sempre quando a criança ela vai pro pai, ela vai sempre de coração aberto, sabe? E essa pureza de coração, sabe? Quantas vezes nós, sabe, buscamos a Deus sempre com algumas segundas intenções, sabe, buscando uma resposta, e quando nós adquirimos isso, nós esquecemos de Deus. Quantas vezes, sabe, nós precisamos, quando nós nos colocarmos diante de Deus, não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, sabe? E que nós possamos procurar ter essa pureza de coração, sabe? Sobre estar com Deus com a consciência limpa, sabe? Com esse entendimento. Outra característica, eu quero ser bem objetivo, né? Nesse devocional, é que a criança ignora a amargura. Meu Deus, que difícil, hein? Por exemplo, quando um pai dá uma correção no filho, ele chora, faz aquela coisa toda, sai super chateado, só que no outro dia já tá lá a criança, toda feliz, alegre, correndo de volta pro pai, falando, pai, te amo. Porque a criança, ela não guarda a amargura. A criança, ela não guarda ressentimento. A criança perdoa, sabe? A criança, ela muitas vezes, ela não guarda mágoa no coração, não fica remoendo aquilo, sabe? Ela tem um coração muito aberto, sabe? Ao perdão, a não guardar a amargura. E quantas vezes a gente vive anos, meses, sabe? Ou por algo que uma pessoa falou com a gente, que nos machucou, ou uma situação, e a gente guarda aquilo por anos e não libera perdão, e aquilo vai nos corroendo. Só que a gente é tão orgulhoso que a gente não consegue abrir mão. E a gente não percebe que isso deixa a gente mal. E uma criança não é assim, sabe? Uma criança, ela tá sempre disposta a perdoar, sabe? Tá sempre disposta a tá de braços abertos, sabe? Independente da circunstância, sabe? Eu acho isso tão incrível.
que é algo que nós precisamos aprender. Porque esse é o nosso defeito. Sempre quando alguém faz com nós, a gente quer retribuir da mesma forma, a gente quer ignorar, a gente, sabe, sente ódio da pessoa e fica alimentando esse sentimento, sendo que a criança não é assim. A criança, ela libera perdão. E a última característica que eu queria deixar para vocês é que a criança é ensinável. A criança, ela tem sempre o coração aberto aos ensinamentos. A criança, como eu posso dizer, a criança é uma terra fértil, sabe? Toda semente que você joga na terra do coração da criança, essa semente sempre vai ser nutrida e vai crescer. A criança, ela sempre está aberta aos ensinamentos do Senhor, sabe? E quantas vezes nós nos fechamos para as coisas que o Senhor tem falado, tem tentado nos mostrar, nos ensinar, e fechamos o nosso coração. Sendo que a palavra diz que precisamos ser como criança, é que precisamos estar aberto a ser ensinado, a ser corrigido, a ser transformado, sabe? E eu creio que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Creio que Deus, nesse momento de pandemia, é um momento de reajuste, que o Senhor está trazendo de volta a essência, sabe? A essência de ser aquilo, sabe? De ser como criança, de, sabe, voltar a adorar o Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele é, sabe? Relembrar aquilo que nos traz esperança e ser aquilo que nós precisamos ser. E ser como criança, sabe? Essa é a palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós precisamos ser como criança. Amar o Senhor por aquilo que Ele é. Não ter segundas intenções, sabe? Ser dependente, ser verdadeiro, ser transparente, né? Não guardar amargura, ser ensinável. São tantas coisas, né? Tem várias outras características, mas eu separei essas características porque eu acho que elas são muito importantes. Então, que você possa analisar essas características e avaliar a sua vida e colocar diante do Senhor se você às vezes está guardando alguma mágoa, se você às vezes se sente independente demais. Enfim, são várias coisas. E eu queria orar com você, queria que você fechasse seus olhos. Deus, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de estar compartilhando a palavra aqui com os meus irmãos. E, Pai, queremos colocar a nossa vida, o nosso coração diante de Ti e te pedimos, ó Pai, se é algo que tem desagradado o Teu coração, Pai. Pai, te pedimos que o Senhor venha nos mostrar, Pai. Sabe, assim como diz a Tua palavra, sabe, sonda o nosso coração. E nos faz, Pai, em nome de Jesus, ser como uma criança, Pai. Em nome de Jesus, sabe, traz essa pureza, sabe, que nós possamos ser dependentes, ó Pai, que nós possamos ser verdadeiros, transparentes, ó Pai, que nosso coração possa ser um coração ensinável, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada um que está assistindo esse vídeo, Pai, que o Senhor venha constrangê-los com todo o amor, Pai, em nome de Jesus. Que nesses restantes dias nós possamos, ó Pai, identificar aquilo que precisamos melhorar e tomar uma atitude, Pai, uma atitude de fé, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. E queria pedir de novo que você deixasse seu like, inscrevesse aqui no canal, deixasse aí no comentário. Deixasse um comentário aí, né? E é isso aí. Deus abençoe.